nós estamos juntos aqui no Encontro com as Paróquias, neste domingo, levando até você um pouquinho da Arquidiocese do Rio de Janeiro, enfim, das paróquias e dos padres também que aqui estão e os vários trabalhos que são realizados pelos nossos padres. Tem tanto trabalho, além de estar nas paróquias, muitos estão na área da medicina, muitos estão na área da educação, enfim, tantas áreas que compreende a presença de um sacerdote. Lá eles estão também para ser essa presença da nossa igreja. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa Encontro com as Paróquias. Ele foi ordenado no dia 8 de setembro de 2007, é vice-diretor da Escola Mater Ecclesiae e da Escola Luz e Vida. Eu recebo aqui o Padre Fábio Sequeira. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Fátima. Obrigado por esse convite, obrigado por esse carinho de estar aqui presente nesse programa tão importante, né, que ajuda os fiéis a entrarem em contato com o sacerdote, com a história da sua vocação, com os trabalhos que realizam, e um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Tem muita gente, sabia, Padre, que acompanha aqui o programa e diz, eu vi você entrevistando o Padre fulano, o Padre ciclano, é bacana dessa. Padre, eu trouxe certo, o senhor é vice-diretor da Escola Mater Ecclesiae e da Escola Luz e Vida, é isso mesmo? Isso. Esqueci alguma coisa? Não, eu sou... Bom, esse é um dos trabalhos que eu realizo, né, vice-diretor das Escolas de Fé e Catequese, Mater Ecclesiae, Luz e Vida. Atualmente estou na paróquia, transitando de uma paróquia para outra, né, da paróquia Nossa Senhora da Cabeça na Penha para a paróquia São José na Lagoa, e me ocupo também com o trabalho de professor, né, como professor de Teologia Bíblica na PUC e no Seminário São José. O Seminário São José funciona hoje como se fosse uma espécie de campus avançado da PUC Rio, onde os seminaristas estudam teologia. Então eu leciono algumas matérias lá e algumas matérias na graduação e na pós-graduação. Desta forma, os seminaristas não precisam ir a PUC. Não precisam. Só para grandes eventos, mas as aulas são dadas no seminário mesmo. Ah, que bacana, que bacana. Padre, antes da gente falar de tudo isso, né, que o senhor hoje realiza na Arquidiocese do Rio de Janeiro, queria que o senhor pudesse contar para a gente como que nasceu a sua vocação. O senhor é carioca? Sou, na verdade, fluminense, porque eu nasci e cresci na Baixada Fluminense, né? No município de São João de Meriti. Nasci numa maternidade em Irajá, mas sou do município de São João de Meriti, que é diocese de Duque de Caxias. Sim. Então ali eu fui batizado na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em 29 de julho de 79. Tinha alguns poucos meses. E fiz a primeira comunhão numa das comunidades da matriz, que era a Capela Nossa Senhora de Fátima, que ficava mais perto da minha casa. E depois, assim, na adolescência, eu já fazia muito teatro na igreja, alto de Natal, eu gostava, era uma coisa que eu gostava muito. E aí, assim, na adolescência, com 14 anos, por aí, me convidaram para fazer a peça Paixão de Cristo na Pavuna, na paróquia de Santo Antônio, que na época era dos padres mercedários, hoje passou para os padres agostinianos, e mais precisamente eu ficava numa capela, esse grupo de teatro, grupo jovem de teatro, que se chamava Sem Querer Vim Te Buscar. Era na Capela Nossa Senhora da Conceição, que hoje é uma paróquia, né? A paróquia Nossa Senhora da Conceição na Pavuna. Fui para lá, em princípio, para fazer essa peça Paixão de Cristo, e ali, como eu já estava com 14 anos, me convidaram para entrar para o Crisma. Aí fiz o Crisma, depois fiz o Encontro de Jovens com Cristo na Matriz, o EJC, e ali comecei a me engajar, fui catequista de Crisma, e lá que eu conheci a Renovação Carismática, o grupo de oração de Jerusalém, que se reunia todas as terças-feiras à noite. E aí eu comecei a frequentar o grupo de oração, depois comecei a frequentar o que na época a gente chamava de Secretaria Marcos, que era uma parte da Renovação Carismática dedicada aos jovens, que fazia o encontro Vem e Segue-me. Eu nem sei se ainda hoje acontece, mas era um encontro bem grande para a juventude do Vicariato Suburbano. Era um encontro bem grande, reunia muitos jovens. Fizeram muito tempo no Jeremário Dantas, sim, depois chegaram a fazer muitas vezes. Fizeram uma vez na quadra de uma escola de samba, né, Intendente Magalhães, isso. Depois no Salesiano do Rocha. O senhor ia sempre? Sempre. Então a gente estava no mesmo lugar e não sabia. Sempre. Eu acho que assim, o primeiro que eu fui deve ter sido o 12º, 13º. E aí fiquei na Secretaria Marcos, acabei entrando para o núcleo do grupo de oração e para a equipe vicarial da Renovação Carismática no então Vicariato Suburbano, que era imenso. Pegava desde a Pavuna até Jacarepaguá. E a Barra não fazia parte, né? A Barra fazia parte do Vicariato Sul na época.
E foi ali no ambiente da renovação que eu fui discernindo a vocação, sabe? À medida em que participava dos encontros e uma outra pessoa perguntava, né? Você é seminarista? Você já pensou em ser padre? No próprio Rio de Água Viva, no Maracanãzinho, tinha sempre plantão vocacional com a irmã Maria Cecília, né? E ali começou a nascer, e um amigo da época, se chamava Alexandre, ele na época, a gente chamava ele de Xandão. Na época ele falou assim, por que a gente não vai no GVA, né, no Grupo Jovem Vocacional Adulto? No Grupo Vocacional Adulto, no Seminário São José. E eu fui, e aí ali isso começou a se tornar mais forte, né? Então, já além do grupo de oração, o grupo vocacional me ajudou também nesse discernimento. Esse discernimento aconteceu durante o ano de 1998, e quando foi em 99 eu entrei para o Seminário São José. E padre, o senhor não é filho único, não é isso? Não, eu sou o mais novo de 3. Tenho 2 irmãs mais velhas. Uhum. E como foi para sua família entender e receber a notícia de que o senhor ia entrar para o seminário, estava fazendo essa opção? Assim, com as minhas irmãs eu não lembro de ter tido grandes questionamentos, não. Com relação ao meus pais já eram separados, meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos. Então quando eu entrei comecei o discernimento com 18 e entrei com 19 para 20 anos, né? Então, a preocupação do meu pai era sobretudo com relação ao trabalho, porque eu tinha terminado o ensino médio havia 1 ano e pouquinho, e aí eu estava fazendo faculdade de filosofia, na sessão noturna, faculdade de filosofia, que já estava pensando em entrar no seminário, então eu comecei a fazer filosofia ali no Zacarias, na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II, que Dom Estevão dirigia. E tinha um trabalho bom, eu tinha feito estágio na Vale do Rio Doce, depois eu fiquei empregado na Associação dos Aposentados da Vale, na Após-Vale. E trabalhava lá, era um bom emprego. Meu pai, o primeiro medo do meu pai era esse, assim, era entrar, largar um bom emprego e depois não conseguir, não dar certo, e sair, não conseguir um outro emprego. A preocupação do meu pai era mais prática. A cabeça do meu pai é exatamente como a minha, ou melhor, a minha como a dele. Eu penso muito na parte prática. A gente já ficando mais velho, percebendo que a gente é uma cópia dos nossos pais, muitas vezes, né? Eu tenho coisas do meu pai e coisas da minha mãe. Essa mentalidade mais prática, eu também pensaria como meu pai. Mas era tão forte que assim, eu entendi a preocupação dele, era também minha preocupação, mas era tão forte que eu não tinha como não fazer a experiência, né? Sim. Não tinha como não fazer. A minha mãe, eu acho que sentiu um pouco mais, porque eu e minha mãe sempre fomos muito ligados, né? Por ser o filho mais novo, ser o único filho homem. Geralmente a mãe se apega muito ao filho homem, né? Porque talvez o entenda como mais dependente dela do que as filhas. Embora minha mãe tenha me ensinado a fazer tudo, sabe? A ser uma pessoa independente. Todos os trabalhos de casa minha mãe ensinava. Então a minha mãe, eu acho que ela sentiu um pouco mais essa questão emocional. Mas depois que ela percebeu que no meu caso específico, eu não iria para outro estado, não iria para outra cidade, iria estar aqui pertinho. E a gente tinha muitas liberações. E durante o primeiro ano, finais de semana, nós podíamos ir em casa, e tinha as férias. A minha mãe foi percebendo que não era... Que acho que na cabeça da minha mãe, assim, ele vai entrar pro seminário, eu nunca mais já vi o rosto dele, entende? Depois quando ela foi vendo que não era assim... E depois, como padre, então, sempre ela foi a mais presente assim, na minha vocação, sabe? Em tudo. Qualquer coisa que tinha na paróquia, minha mãe era sempre muito presente. Então, no início, eu senti, mas também, assim, nunca nenhum dos dois me impediu, eu disse para não ir. Eu acho que o meu pai tinha dificuldade de entender a parte prática e o celibato. Ele tinha dificuldade de entender isso, era o que ele expressava para mim. E a minha mãe era aquela sensação de por que ele está tomando esse caminho, o que houve... Será que ele está triste com alguma coisa? Eu me lembro que uma vez ela até falou assim, eu achava que era porque o meu casamento não deu certo, então você ficou desiludido no casamento. Eu falei, de maneira nenhuma, eu nunca fiquei desiludido de casamento, não, porque eu acho que cada relação é uma relação, né? Às vezes de um não dá certo, do outro dá. Mas não era mesmo não, foi um apelo muito forte que eu comecei a sentir, assim, quando tinha já de 17 para 18. Em princípio eu não pensava não, porque eu não tive uma história vocacional como a desses meninos que com 8 anos eram coroinhas, tinha um padre que admirava. Não, a gente na renovação vivia muito à margem nas paróquias. Quem viveu na renovação há 30 anos atrás sabe que era assim. A gente não tinha aquela proximidade, muitos padres não aceitavam, não gostavam, outros ofereciam até oposição ao trabalho dos grupos de oração. O meu grupo nunca chegou a enfrentar, pelo menos não que eu me lembre, uma oposição, mas a gente era uma capela, o padre só ia domingo para celebrar. Eu nunca fui coroinha, não tinha essa proximidade. Depois cheguei a ser professor de liturgia, mas quando eu entrei pro seminário eu era um tapado, não sabia nem o que era um missal, assim, né? Nunca tinha manuseado. E
E eu não tinha essa proximidade com nenhum sacerdote, não tem assim um padre que me botou no seminário, tem um padre que deu a carta. Mas nenhum padre que me botou, que acompanhou a vocação, não tive. Tive depois estando dentro do seminário, né? Mas de repente foi uma coisa que se tornou muito forte de um momento para o outro. E nisso eu pensava em terminar o ensino médio, a minha ideia era estudar direito, queria ser advogado, enfim. Tentei a primeira vez o vestibular, mas eu já estava tão empolgado com essa questão de seminário, de renovação, que na véspera do vestibular da UFRJ, que era um dos mais difíceis, eu estava num retiro de cura, sem estudar absolutamente nada. E os meus companheiros assim de renovação dizendo, não, mas você devia estar estudando, você devia descer. E eu já estava nadando no espírito, viajando no espírito. E aí, na época não existia múltipla escolha, nem Enem, né? E o vestibular da UFRJ era concorridíssimo e era discursivo. E eu acho que eu tirei 0 em química ou física, não lembro, porque eu tinha feito ensino técnico. Então, era em contabilidade, não tinha absolutamente nada de química, né? Pouquíssimo. E aí, dali eu falei assim, não, isso é um sinal para eu começar a fazer filosofia. Eu passei no vestibular para filosofia, fazer filosofia, e aí, de repente, a minha cabeça deu esse giro, assim, foi uma coisa... Foi realmente muito rápido, assim. E depois que o senhor entrou, houve algum momento que o senhor passou por dúvidas, incertezas da sua vocação, durante o seu tempo de seminarista? Ou, pelo contrário, à medida que o senhor foi dando os passos, essa certeza ela foi sendo cada vez mais latente? Não, olha, eu não me recordo, assim, dentro do seminário, de nenhum momento, assim, de crise. Não. Claro que tinha momentos, assim, mais tranquilos e momentos mais difíceis, né? A gente também, quando é seminarista, no próprio período de formação, muitas vezes a gente está sendo observado por muitas pessoas e sendo vítima de muitos juízos, né? Então, claro que muitas vezes algumas pessoas falavam algumas coisas ou diziam algumas coisas que não eram... Enfim, e isso às vezes me incomodava, né? As pessoas olham muito o aspecto exterior do outro, então criticam, né? E eu acho que isso era a única coisa que às vezes me incomodava, assim. Mas dúvida da vocação eu nunca tive, assim. E gostava muito de estar no seminário. E assim, eu falo isso para os seminaristas hoje, assim, não falo isso como uma coisa falsa, não. Eu gostava muito, assim, sair do seminário foi muito difícil. Olha. Porque quando eu gostava da vida... Você fez seminário aqui? Seminário São José. E eu gostava muito da vida comum. Eu me lembro que, assim, quando mandavam de férias para casa, eu falava, gente, que desastre. Porque aqui a gente tinha o ofício em coro, aqui a gente tinha missa todo dia. Eu vou voltar para casa da minha mãe. A nossa paróquia não tem missa todo dia para eu ir. Onde é que eu vou catar uma missa para ir todo dia? Então, assim, sabe... Então eu gostava muito de estar ali no seminário, sobretudo pela vida espiritual, que na minha época de seminário, o seminário era espiritual. O nosso reitor era Dom Assis, que dispensa qualquer apresentação. Né? Quem conhece sabe a maravilha que ele é. Era um reitor muito severo, a gente tinha medo, mas era um grande homem. Né? É um grande homem, está vivo, Dom Assis. Né? E os nossos diretores espirituais da casa eram o Padre Luiz Fernando, tinha outros também, mas sobretudo o Padre Luiz Fernando e o Monsenhor Elia Volpe, que já é falecido. Então o ambiente espiritual do seminário era muito favorável, né? Para quem, obviamente, queria uma vida espiritual. Né? Então, para mim foi sempre muito... Nunca tive dúvidas. Inclusive, quando eu terminei a teologia e não pedi ordenação, muitos acharam que era crise vocacional, mas não era. Eu quis fazer uma experiência pastoral no Complexo da Maré, sem ser padre, porque eu sabia que se eu ordenasse eu iria para qualquer lugar que me enviasse, né? Então eu pedi para viver esse período e vivi ali durante 1 ano e meio. Aí fui ordenado diácono em 2006, pedi para ficar como diácono um tempo maior, que na minha época eram 6 meses, pedi para ficar 1 ano, o Dom Eusébio deixou, e aí fui ordenado padre em maio de 2007. E a experiência foi boa? Muito boa. Eu vivi 6 anos, e se eu disser os mais maravilhosos, outras paróquias podem ficar enciumadas, mas é porque, assim, a favela da Maré, o complexo da Maré, a comunidade da Maré, como a gente queira chamar, é uma experiência muito marcante, porque, assim, você vê as pessoas naquela situação, né, de violência, muitas pessoas vivendo uma situação de pobreza extrema, né? Claro que não são todos, a situação social não é a mesma para todo mundo que mora dentro de uma comunidade, favela. Mas ver toda aquela situação extrema, às vezes de falta de recursos, de falta de possibilidade, a violência talvez seja o mais difícil, e ver aquelas pessoas tendo fé. Nós temos 300 crianças na catequese. Uau. Isso em uma das 5 paróquias do complexo. Né? Então eu estava na Jesus de Nazaré, no que a gente chamava, não sei se ainda chamam de faixa de Gaza, que era a divisa entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando.
300 pessoas, 300 crianças na catequese. Assim. E os catequistas, 10, teve uma época que nós tínhamos 10 catequistas. Tinha um catequista que tinham 2, 3 turmas. Então era fantástico ver o fervor daquelas pessoas, sabe? Os jovens buscando a santidade, buscando castidade, sabe? Querendo orientação, querendo formação. Tanto é que eu fiz o casamento de vários depois, né? Que eram bem jovens quando eu cheguei. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. E esse um ano lá foi bom porque eu pude morar lá. Como seminarista, só é final de semana, né? Então, morando lá, eu vivi a vida deles, né? E é incrível, é uma graça de Deus tão grande que, assim, a gente não... Eu, pelo menos, assim, parece que a gente não sente a dureza. Quando a gente sai, que a gente fala, meu Deus do céu, passei ano novo na laje, com tiroteio, onde meu juízo estava na ponta dos pés. Mas quando a gente tá, eu não sei, eu acho que é uma graça, sabe? Pra gente conseguir viver aquele ambiente com aquela situação extrema e viver a vida sem surtar, né, com aquilo, né? Porque é a realidade que se tem. Então foi uma experiência muito boa. Uma graça sobrenatural, né? Sim. De viver e de ser protegido. Sim, também, exatamente, né? Porque as balas desviavam, né? E, padre, como que foi nascendo, assim, no senhor essa questão de lecionar? Porque hoje o senhor é vice-diretor, né, da escola Mater Ecclesiae, também dá aula na PUC, enfim, o senhor tem os seus cursos também, todos com extensão pela PUC. Como que nasceu? Não foi uma coisa assim planejada, não, porque assim, quando eu pedi para ficar esse tempo na Maré, muita gente pensou assim, é porque ele quer fazer um mestrado, e não sendo ordenado ele vai fazer um mestrado sem ter que pedir uma licença especial. Por isso eu fui fazer um mestrado anos depois, fui fazer um mestrado em 2010 para 2011. 6 anos depois disso, né? Então, assim, eu me lembro que no seminário, quando eu comecei a ter o contato com a filosofia e com a teologia, eu me encantei pela área de humanas, porque antes eu tinha vindo do mundo da contabilidade. E me encantei com isso e participava das semanas de filosofia, das atividades que tinha. Os nossos professores nos incentivavam muito ao estudo, a figura de Dom Estevão, né? Era sempre muito positiva. E eu, assim, me lembro que em algumas apresentações os professores destacavam isso, mas assim, eu nunca fiz muito caso, assim, de eu vou ser professor, vou para Roma, vou estudar, vou não sei o quê. Mas aí as coisas foram acontecendo. Primeiro me pediram para lecionar na escola diaconal, teologia bíblica. Depois pediram para eu dar aula na Mater Ecclesiae, então fui professor de algumas matérias na Mater Ecclesiae, quase sempre Sagrada Escritura e liturgia. Aqui e ali outras matérias, né? E aí foi nascendo o desejo de aprofundar, já que eu lecionava, né? Só que na época a gente não tinha reconhecimento do MEC. E as faculdades aqui fora já começavam a ter, de teologia. Então eu não conseguia entrar no mestrado da PUC no primeiro momento. E aí eu fui para Roma, Dorani me enviou para Roma para estudar. Eu não sei porque não me adaptei, não sei o que tive. Quando eu voltei de lá, uma conhecida falou assim, você teve banzo. Eu nem sabia o que era isso. Ela falou que quando os escravizados vinham, eles sentiam uma saudade tão intensa que muitos pereciam, né? Por causa daquela... Deveria ser algo semelhante a explicar a depressão, né? Então, assim, eu não me lembro de ter ficado deprimido, não, mas eu realmente não consegui ficar. Tive uma crise, assim, de ansiedade estando lá. Isso foi em 2010. Eu me lembro que no dia de São Jerônimo, Dorani estava em Roma. Foi um dia muito significativo, que era o dia de São Jerônimo, né, patrão dos biblistas. Eu fui ao encontro de Dorani e falei, Dorani, eu não vou render aqui. Eu queria muito, aqui é ótimo, aqui é o paraíso do estudo, mas não sei porquê. E aí ele me permitiu voltar para o Brasil, comecei na PUC, fiz o mestrado, depois terminei o mestrado em 2013, fiquei mais um tempinho, aí comecei o doutorado, concluí o doutorado, e aí eu que já lecionava na Mater Ecclesiae, na escola diaconal, e comecei a dar aula... Já tinha dado aula no seminário no primeiro período, mas aí comecei um segundo período já quando o seminário se vinculou à PUC, né? Isso foi recém-ordenado ou passou alguns anos? Não, assim, já... começar a dar aula, eu ainda era seminarista. No terceiro ano de teologia, foi quando me chamaram para dar aula na escola diaconal e na Mater Ecclesiae. Sem nenhuma, enfim... Nenhum objetivo... Eu não tinha assim, uma programação para isso. Comecei a dar aula e me apaixonei, gostava, comecei a gostar de lecionar. E aí, alguns anos depois, já de ordenado, já era pároco, aí que veio a ideia de não. Então, já que o caminho está sendo esse, então eu preciso aprofundar. Aí fui fazer o mestrado, depois o doutorado. E aí acabei fazendo na PUC Rio. E hoje o senhor está na PUC também como professor? Na PUC também. Dou aula lá na Gávea, na graduação e na pós-graduação, e no seminário
na graduação. É no curso de teologia ou algum curso específico? No curso de teologia, lá na Gávea eu leciono grego e hebraico, introdução à Sagrada Escritura e as matérias na pós, sempre Antigo Testamento na pós. No seminário, a matéria vai em rodízio, esse semestre eu vou dar aula de profetismo. E na escola, Mater Ecclesi? Então, na escola Mater Ecclesi, aula, turma regular eu não tenho mais. Nem na escola diaconal. Aí na Mater Ecclesi, assim, primeiro foi em 2009, depois que o Dom Estevão morreu, depois de um tempo, já Dom Urani pediu que eu ficasse como vice-diretor. Fiquei durante 1 ano e pouquinho, mas aí foi quando eu fui para Roma. E aí quando eu fui para Roma, o padre Vitor Gino me substituiu. E aí quando eu voltei, fiquei em Roma 2 meses, voltei, aí o padre Vitor já estava cuidando disso, então eu assumi uma paróquia, no Alto da Boa Vista, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. E só que aí depois o padre Vitor, ele em 2013 foi fazer um mestrado na PUC, então para ele ficava difícil, ele era vigário no Recreio. Então esse triângulo entre Recreio, Gávea e aqui, tudo ficava difícil. Aí ele saiu e Dom Urani me colocou de volta em 2013. Então vão fazer 11 anos já que eu assumi de novo o Mater Ecclesi. E explica pra gente como é que funciona o Mater Ecclesi. São aulas especificamente religiosas? Que aulas são essas? Aonde a gente encontra uma escola da Mater Ecclesi, se eu posso dizer assim, um núcleo, né? Sim. Uma extensão. Mater Ecclesi, a gente está até no ano jubilar agora dos 60 anos, porque o decreto de fundação é de 12 de dezembro de 1964. Logo no final, quase no final do concílio, que terminou no ano seguinte, o Dom Jaime, junto com os bispos do Leste I, mas especificamente Dom Jaime, porque foi fundada aqui no Rio, fundou essa escola, o objetivo era ser uma escola de ensino médio de teologia para a formação de professores de religião. Então, foi a primeira escola desse tipo fundada no Brasil, e claro que depois foram surgindo outras, né? E ela nasceu para atender o Leste I, todo o regional Leste I. Então, vinham professores de religião, religiosos, religiosas e também leigos, que queriam fazer esse nível médio de teologia, vamos dizer assim, para se preparar para serem professores de religião. E começou com alguns poucos núcleos, depois foram sendo fundados outros, né? Então, Glória, Botafogo, hoje são quase 40 núcleos, se nós contarmos os núcleos de Mater Ecclesi e Luz e Vida, né? A gente fala Mater Ecclesi e Luz e Vida porque são 2 cursos distintos. A escola Mater Ecclesi foi a primeira que surgiu. Então, ela é formada por 18 disciplinas, cada uma com uma carga horária de 2 horas aula por semana, durante 4 meses. Então, dá 32 horas aula, né? E são 18 disciplinas, aí o aluno faz de acordo com as suas possibilidades. Por exemplo, quem pode fazer 3, 4, 5, vai fazendo, né? Porque como são 2 horas aula por semana, então às vezes o aluno consegue. Presencial? Nós temos 3 modalidades, eu vou falar delas. O Luz e Vida foi um curso que surgiu depois, é um curso mais condensado. Aí são 3 horas aula semanais durante 2 anos. Então Luz e Vida é muito bom, por exemplo, para quando você quer formar de maneira mais rápida, um agente de pastoral, um catequista, que depois pode fazer uma Mater Ecclesi para aprofundar seus conhecimentos, né? E a gente tem 3 modalidades. Tem o curso por correspondência, que é um sistema antigo, mas aí nós ainda temos mais de 100 alunos assim. Antigamente era a única coisa que existia, era curso por correspondência. Eu fiz. Por carta? Você por carta, O aluno compra o livro. Compra o livro, aí assim, no final de cada módulo tem algumas perguntas, mas alguns cursos a gente simplificou essa prova. A gente passou a fazer uma prova final de 20 questões, depois que o aluno estuda aquele conteúdo todo, que a gente achou mais prático até para correção, para o próprio aluno, diminui os custos de correio, de enviar cada vez 5 módulos, entende?